Olá, ao vivo no YouTube, gravando para vocês. E mais uma vez respondendo as perguntas que eu abro na caixinha. Gosto de fazer essa dinâmica de responder essas perguntas justamente porque eu consigo explicar melhor. Quando eu só escrevo, eu tenho que ser um pouco mais sucinta, né? É muito difícil escrever muitas coisas no Instagram. E aqui eu consigo explicar melhor muito do que vocês perguntam. E depois os cortes daqui ficam lá no YouTube para que vocês encontrem fácil o assunto e não precisem assistir a live inteira. Mas quem quiser participar, fique à vontade de mandar suas perguntas, que se não for respondida agora, a gente responde na próxima. Vamos começar? Deixa eu ver. Vivi Schmaltz está perguntando: bebê com 3 meses, ainda é possível salvar a amamentação? Super possível. Gente, eu já fiz consultoria para bebês de 1 ano e meio, que estavam, assim, em plena confusão de fluxo por uso de sonda de translactação. Eu já fiz consultoria de bebês de quase 2 anos, assim, que estavam com uma confusão já de bico mesmo, porque a introdução do bico foi feita após ele entrar na escola, na creche, no caso. Então, assim, não existe essa de que o bebê tá velho, ele não consegue aprender. Isso é tão absurdo, é como dizer assim, um adulto de 50 anos não pode aprender uma profissão nova, isso é tão absurdo. Mas é o que eu tenho recebido, né? As mães me procuram no privado e falam: olha, eu fui na consultora X, aí eu entro no Instagram da consultora X, lindo, jalequinho rosado. Mas ela disse para essa mãe, a mãe me manda o print, que ela disse para essa mãe: olha, o seu bebê tem 3 meses, ele já está velhinho, ele está em confusão de bico, então não tem o que fazer para reverter. Eu acho isso de uma desonestidade intelectual, porque se você presta o serviço de consultora de amamentação, você não sabe tirar a chupeta, você não sabe o tempo que o bebê leva para recuperar a sucção, você não sabe o que fazer para orientar aquela mãe enquanto aquela mãe está no caos, porque é um caos reverter confusões, é um caos ensinar um bebezinho mais velho, não é sempre muito fácil. Então, se você não sabe disso, não seja intelectualmente desonesta. Diga que não sabe e não diga, sentenciando aquela família, aquele bebê, de que ele não poderá aprender. Então, sim, Vives, né? É possível, sim, salvar a amamentação em qualquer momento de vida do bebê, tá? Vamos ver a próxima pergunta. Angelita Veronese. Bebê, 35 dias. Pega o peito, mas não abre muito a boca. O bico sai como bico de batom. Tem o bico plano, às vezes ela não suga. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nessa pergunta. Tem mais alguma continuação? Ou ela está só apenas descrevendo a situação dela? Bom, se ela está apenas descrevendo a situação dela, ok. Isso é o comum, gente. É o que eu mais vejo. Bebês dessa idade mamando errado desde o primeiro dia de vida. Então, as pessoas acham que isso está ok? Não tá. Tem que intervir, tem que ajudar esse bebê a mamar. E ela não ter o bico protuso não significa absolutamente nada no processo de amamentação. O que significa é que o manejo é um pouquinho diferente, mas que é possível sim ela amamentar? É. O problema é que esse bebê está provocando um trauma mamilar, está mamando mamilo, não tem sinal mais objetivo do que o bico sair em formato de bico de batom, de ponta de batom. É assim, o sinal mais claro e clássico de que tem um bebê mamando muito errado. Então, já deixo, inclusive, esse alerta para vocês. Se algum profissional da amamentação que vê vocês amamentando, vê o bico de vocês, do peito, saindo neste formato ou amassado, e diga ainda, reafirmando mais de uma vez, de que a pega está correta, demita esse profissional, ele não sabe, tá? Do que ele está falando. E o pior, ainda está te ganhando dinheiro para te manter no problema. Então, não aceite. Então, esse é o sinal mais objetivo. Não tem nada mais claro do que isso. E aí eu vejo indicações de frenectomia por conta desse bico, porque na cabeça ignorante de muitos profissionais, a pega está assim correta, mesmo esse bico desse jeito, então, portanto, a próxima etapa é cortar a língua do bebê, mutilar o bebê. Então, a gente tem tido um aumento muito grande de frenectomia, porque a base está mal feita.
Então, quando é que estão se indicando frenectomia? Não deveria indicar porque não tem evidência científica. Mas aqueles que falam, né, sobre prática baseada em evidência, falam, bom, não temos uma boa evidência na frenectomia, mas podemos lançar mão do procedimento quando já fizemos tudo que podia ter sido feito na amamentação. E a realidade é, quem disse que já podia, que já fez tudo que devia ter sido feito, na verdade nem sabe fazer. Então é como se eu não entendesse de diagnóstico cirúrgico e saísse operando todo mundo. É só isso. Mas eu disse que eu já fiz o que podia ter sido feito e agora é só operar que resolve. Então, temos um problema de base de formação, de pessoas muito ruins que estão vindo tanto da área da saúde, enfermeiros, soando como pessoas que não têm formação nenhuma em saúde, que eu acho mais preocupante ainda, e estão lá fazendo consultoria sem saber de nada. Isso é muito grave. Vamos ver a próxima pergunta. Lua Soranzo. Amiga gestante tem síndrome de Renault. Quando for amamentar, vai ter sintomas? Então, bora lá. Eu vou aproveitar que estou aqui no ao vivo para conversar muito com vocês. E vocês devem estar ouvindo o choro dos bebês, porque agora eles chegam da escola e eles ficam muito estressados, querem dormir, não querem banhar, não querem comer, mas está tudo sob controle. Bebês choram. Então, vamos lá. Ela está dizendo que a amiga tem a síndrome de Renault. Vocês sabem o que é a síndrome de Renault? Então, a síndrome de Renault / fenômeno de Renault é quando há uma vasoconstricção das arteríolas da extremidade. Então, são pequeninos vasos das mãos, né, da ponta dos dedos e da ponta dos pés, que fazem vasoconstricção quando esta pessoa está sendo exposta ao frio, principalmente. Isso leva a uma cor meio azulada, né? Às vezes até embranquecida da ponta dos dedos dos pés e das mãos. E algumas pessoas tendem, inclusive, a sentir dor. Eu tenho o fenômeno de Renault nos pés. Então, quando eu fazia faculdade aqui de medicina, a minha faculdade sempre foi assim, a gente saía de 40 graus, né, e entrava numa sala de 16 graus, trincando. E aí eu ia muito de chinelinho de dedo, então eu chegava lá, os meus dedinhos, quando eu olhava, eles estavam azulados. Lembro até hoje de uma aula que eu estava e eu falei para o professor, ó, meu pé. Ele, isso é fenômeno de Renault e tal. Tudo bem. O fenômeno de Renault ele pode vir sozinho ou associado a várias doenças reumatológicas. Então, a gente não pode dizer que quem tem fenômeno de Renault tem outra doença associada. Mas se a pessoa tiver outros sintomas fora esse, a gente precisa investigar. Ok, entenderam o que é fenômeno de Renault, síndrome de Renault, entenderam. Pois é, inventaram no mundo materno e ainda publicaram um artigo baseado em nada, que tetas, mamilos, têm fenômeno de Renault. E o mais estranho disso é que tem quando a mãe amamenta. Então, olha só, se eu tive fenômeno de Renault nos pés, e por uma ironia do destino, eu sou cirurgiã vascular, entendo muito disso, no meu pós-parto, eu tive mamilos endurecidos, dolorosos, embranquiçados, após, durante e entre as mamadas. Qual foi o diagnóstico eureka da inteligência dos profissionais que me avaliaram? Olha, você tem fenômeno de Renault. Peguei todos os artigos, fui ler e lá dizia, primeira causa de fenômeno de Renault, que é a causa principal, todo o resto é bobeira. Trauma mamilar. Álvaro não mamava bem, já não ganhava peso direito, eu vivia cheia de fissuras e ainda com esta dor que, quando eu saía do banheiro, era mais insuportável ainda, né? Aquele clima de sair do banho meio frio e sair para fora do banho. E aí, tudo se explicou quando eu corrigi a pega. Fora eu tive várias pessoas no meu grupo gratuito, na consultoria, em que eu pude constatar isso. A doutora Sônia foi a primeira pessoa que me alertou sobre essa incoerência. Eu peguei de novo os artigos e fui ler, e eles não têm metodologia nenhuma, a não ser dizer o que foi dito. Revisão bibliográfica. Isso quer dizer o quê? Não é porque fulano disse que 1 mais 1 é 2, que eu vou repetir que 1 mais 1 é 2. A fisiopatologia do fenômeno de Renault, nas extremidades, ela é muito clara. Acontece uma resposta ao frio. No mamilo, ela é provocada. Então, não adianta vocês tomarem remédio para a circulação, vitaminas, colocar compressa no peito,
colocar a meia no pé, mesmo morando na Bahia a 40 graus, no Tocantins, sabe? Não adianta, porque não é a mesma fisiopatologia. E é aí que eu critico gente que faz medicina, enfermagem, que é da área da saúde e não consegue pensar. Porque, assim, o consultor que nem da área da saúde eu já falo, amigo, senta aqui e vamos aprender. Mas o que é da área da saúde está achando normal replicar que fenômeno de Renault é uma condição mamilar, tal qual a condição das extremidades, é muito equivocado. Muito equivocado. Primeiro, não sabe ler artigo, sabe que não tem metodologia nenhuma os artigos que citam o fenômeno de Renault na mama. Segundo, devia pensar que em que mundo aconteceria um fenômeno de Renault nos mamilos revertido com melhora da pega? Que mundo é esse? Então, assim, é lógico que é trauma mamilar. E eu vejo isso porque eu olho muita blogueira amamentando, muita militante amamentando e dizendo: eu tenho fenômeno de Renault. Essas pessoas amam a doença, né? Infelizmente, as pessoas gostam mesmo. Assim. Hoje eu estava na academia e eu vi pessoas assim: nossa, eu tenho papapá, papapá. Não, mas eu tenho. As pessoas querem um diagnóstico. Tá bom, vocês querem. Essa é a lógica do mercado. Arrume um diagnóstico e também arrume uma forma de tratar. Alguém vai ganhar dinheiro com essa ignorância toda. Mas a verdade é que o fenômeno de Renault virou mais uma carta na manga para dizer para as mulheres que sentem dor para amamentar que, olha, é do seu corpo. Não sou eu que sei manejar muito mal uma amamentação, não. É do seu corpo. A culpa é sua. Então, respondendo, fale para sua amiga que ela não vai ter fenômeno de Renault se a amamentação dela estiver correta. Se não estiver correta, fale inclusive para ela parar de chamar de Renault. O nome disso é vasoconstricção por trauma mamilar, tá bom? Que a gente começa a dar nome de doença para tudo quando vê acha que é tudo a mesma coisa. Não é. Vamos ver a próxima. Thalita.cefaria. Por que ocorre ducto entupido? É pega errada? Perfeita pergunta. Continuo batendo na mesma tecla. Ducto entupido significa que uma pelinha daquele mamilo foi arrancada. E essa pelinha transparente ocluiu o ducto. E aí, tudo que vier por trás vai se acumular, vai provocar pedra no peito, né? Engurgitamento, dor. Na hora que o bebê mamar, vai ter aquela sensação de agulhada em cada sucção do bebê. Mas por que essa pelinha chegou e ocluiu o mamilo? Porque houve um escorregão da pega. A mãe tá mamando, o bebê tá mamando no peito da mãe, ele abocanha correto do meio, por fim ele escorrega para o mamilo. Então, a pega errada, o trauma naquele mamilo, porque o mamilo não tem que ser traumatizado, ele tem que estar livre dentro da boca do bebê, indo para frente e para trás, como se fosse um botãozinho. Ele é a principal causa, o trauma do mamilo, de ducto entupido. Podem existir outras causas de ducto entupido? Sim, mas além de ser rara, também correlaciona-se, no fim das contas, com a pega errada. Então, vamos lá. Uma mãe que o bebê está extraindo mal esse leite, provavelmente está também com a pega errada, ele pode provocar esse ducto entupido sem ter tido grandes escorregões. Então, antes de vocês aceitarem que usem agulhas para desobstruir esses ductos, lembre, a base da obstrução está na pega. Lilian, mas eu já contratei 5 consultoras e todas disseram que a pega estava errada, amor. Estou cansada de descrever para vocês que esse mercado é feito de muita gente incompetente. E quando eu falo muito, é muita, tá? Vamos lá. Brutamanini, histórico de HELP. Jean disse, se sangramento na lactogestação precisa desmamar. Não vejo o menor sentido nisso. Olha, a gente precisa entender a fisiopatologia da amamentação. Tem muito obstetra achando que porque o bebê libera ocitocina enquanto mama na mãe gestante, pode inclusive provocar parto prematuro, sem que essa mãe tenha nenhum fator de risco visível, diagnosticável no momento. Então, antes que vocês peguem essas frases, tenho isso e vai dar nisso e pode ser que dê aquilo, não comprem essas informações.
questionem, aguardem e mantenham a lactogestação de vocês. Infelizmente, a amamentação, ela atravessa todas as especialidades. Então, não é só o pediatra que sabe pouco, tá? O cirurgião também não sabe, o psiquiatra também não sabe, e a obstetra que está naquele meio caminho, também a grandíssima maioria não sabe. Eu conto, não dá uma mão inteira os pediatras que entendem de amamentação, que inclusive entende de evidência científica, mas não entende que frenectomia não tem evidência científica, tá? Porque, infelizmente, a gente tem muito conflito de interesse, principalmente no meio acadêmico. Essa galera da amamentação, tem uma galera que se diz muito acadêmica, que palestra em vários lugares, elas adoram dizer que elas só falam coisas baseadas em evidências. E aí elas viram amiguinhas dessas pessoas que também falam evidências e falam de forma séria. Mas na hora que existe um confronto, a gente percebe que há conflito de interesse. Porque no curso da fulana de tal sobre amamentação, fala do fulano de tal que fala sobre evidência científica. Então, tem vespeiro que quem tem conflito de interesse real não entra. E é nessa hora que eu abro o olho com as pessoas. Em breve eu vou falar mais com vocês sobre isso, para que vocês entendam que nem sempre quem arrota a ciência está arrotando a honestidade. Vamos ver, temos mais alguma pergunta. Francisquine.Antônia. Você pode explicar melhor sobre a boca de peixe, por favor? Não achei nos destaques. Posso. Essa pergunta é maravilhosa, por quê? Porque muito provavelmente ela viu várias postagens dizendo, para o seu bebê mamar bem, ele tem que fazer uma boquinha de peixe. E eu já respondi essa pergunta aqui antes e vou reiterar. A gente precisa lembrar que boca de peixe não é a melhor comparação para que você veja uma amamentação muito bem estabelecida e uma pega muito bem posicionada, tá? Não sei de verdade quem criou este tema, precisa estudar quem inventou essa nomenclatura, mas ela é tão absurda que ela serviu de base para a formação da maioria dos profissionais de amamentação, consultor ou não. E esses profissionais replicam. E a mãe, esperando aquela boquinha de peixe fechada na boca do bebê, aprende a fazer uma pequena abertura de lábio, enquanto sente dor, enquanto o bebê não se satisfaz, enquanto o puerpério está um caos e ela está lá, focada numa boca de peixe que não devia sequer ser citada nesses cursinhos de consultoria. Mas, infelizmente, além de ser citada, ensina-se a elas que repliquem em suas redes sociais que a boca de peixe é a melhor boca para se avaliar uma pega correta. Desde que eu abri o meu Instagram, eu discordo da boca de peixe. Eu falo que a boca certa é a boca aberta, a maior abertura possível. O lábio a gente organiza com o decorrer do entendimento das forças da boca do bebê. Mas esse bebê só tem como aprender a mamar e extrair bastante leite se ele abrir bastante a boca. Depois eu comecei a falar disso na minha rede social, chega até a ser cômico, para não ser trágico. Muitas pessoas estão mudando a sua narrativa sem citar de onde ela veio. Não está nos cursos, mas pode ser que entre, porque todas as pessoas que dão cursinhos ensinaram errado, já estão dando 3 passos atrás. 3 não, 10 passos atrás no que disseram lá atrás. Lá atrás, assim, há 6 meses atrás. Mas eu continuo aqui, fazendo a diferença para vocês, explicando certo, para que vocês fiquem, ó, atentas. Porque tem até blogueira atualmente, com ferida no peito, provavelmente focada na boca de peixinho. Temos mais alguma pergunta? Vamos lá. Mariana Nunes PS. Verdade que a crise dos 4 meses é que a demanda do bebê aumentou e o leite materno ainda não acompanhou? Eu acho muito engraçado sobre esses diagnósticos de salto, como dizer meu esposo, surto, né? Crise. Isso é uma bobagem. Vocês parem de comprar aplicativo que ficam marcando o dia do surto. Parem. Bebês mudam porque bebês crescem e adquirem habilidades. Só isso. É um ser humano, tá? Não é a bonequinha de porcelana que você comprou. Então, parem de pensar nisso. Segundo, bebês melhoram a técnica da amamentação. Então, eles mamavam em meia hora quando nasceram, agora estão mamando em 5 minutos. Então, você fica lá insistindo para ele mamar, ele vai brigar. Ele está mais atento ao mundo. Passa uma borboletinha, ele olha. Com a sua boca no peito, ele carrega, assim, o olhar. Então,
Não tem nada de surto. É apenas fases da amamentação. Se todas as mulheres ficassem perto de mulheres que amamentam, elas saberiam que isso é normal. E elas não dariam esses nomes. E se a gente for bem pensar, o nosso corpo é tão inteligente, e o bebê também, que o bebê vai tendo menos demanda no nosso peito. Ou seja, ele vai mamando muito mais rápido a quantidade que ele precisa de leite materno para ele ter tempo para interagir com o mundo, porque é isso também que vai fazer ele se desenvolver. Então, sim, o leite materno acompanha sim o bebê em qualquer idade e arranca esse nome crise, salto, o que quer que seja do seu pensamento. Exclua essa sua planilhazinha de Excel. Maternidade não é isso, tá? E se fosse, a gente estava aí encontrando adultos no banheiro chorando no trabalho, dizendo, ai, calma, é só um surto de um adulto de 30 anos. Não, são fases da vida e a gente precisa muito bem saber que bebês crescem, adquirem habilidades e não serão para sempre aquele bebezinho mole, quietinho, que fica lá esperando você fazer o que quiser com ele. Então, vamos acordar que a maternidade real não tem nada a ver com as tabelinhas de surtos e saltos, tá? Tem mais alguma pergunta? Essa é a nossa última pergunta. Vejo VET. Ardência no mamilo pós-mamada, normal e aspecto de assado. Sensibilidade desde a adolescência. Olha, a sensibilidade no mamilo, ela é natural. E ela pode estar exacerbada nos períodos pré-menstruais, nos períodos de gestação, mas isso não quer dizer que um bebê mamando nele vai provocar dor, porque este mamilo não deve ser triscado na boca do bebê. Ele fica ali ó, no centro da boca do bebê, recebendo forças succionais apenas. Se ele recebe esse trauma, porque o bebê fechou a boca em cima do mamilo, você sim vai sentir essa ardência e esse aspecto de assado. Inclusive, alguns desses mamilos que você está descrevendo costumam, além de tudo isso, ter uma coloração rosada, que é a clara evidência de que está havendo uma mamada de mamilo errada, e isso sim justifica a sensação de ardência pós-mamada. Então, mais uma vez, eu bato na tecla. Eu não estou aqui para falar para vocês fazerem laser terapia, porque isso é uma bobagem, tá? Só para aumentar mercadinho, para vocês venderem sessões disso, ou melhor, comprarem sessões disso. Eu não estou aqui falando para vocês mandarem fazer tintura de algodoeiro, tintura daquilo. Eu estou ensinando uma coisa que é o básico, e que as pessoas estão gourmetizando e tentando incrementar valor, trazendo tecnologias que estão sendo usadas na hora errada. Se a pessoa não está te ajudando com o básico, não tem por que você procurar ajuda na sonda, ajuda na rotina de ordenha. O básico está mal feito. E se um mamilo pós-mamada vem assim, com aspecto de assado, o básico está mal feito. Volta a fita e volta para o básico. Tá bom? É isso. Encerro hoje o meu encontro com vocês. Até quinta-feira que vem, no mesmo horário, para responder as perguntas. Manda para todo mundo, tanto o meu link do YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram, para que as mulheres tenham informação de verdade. A única informação que é opositora à grandíssima maioria é a minha informação. Aqui eu trago aqui, que eu sento nessa cadeirinha na hora do meu almoço para conversar com vocês. E fiquem de olho que a minha comunidade, feita de mulheres muito potentes, já vai lançar a segunda turma e já já a gente conversa mais sobre isso.